Graça e paz, tudo bem com você? Deixa eu te falar, essa é a nossa série de 9 maneiras de encontrar felicidade em Cristo. Em Mateus capítulo 5, nós estamos destrinchando aqui uma série de mensagens. Mensagem é essa que em algumas dificuldades profundas, Deus sempre se revelou por meio de Cristo, trazendo uma esperança, trazendo um lugar de recurso, trazendo um lugar de direção para os seus filhos, para os seus discípulos, através dos ensinamentos sobre felicidade, mostrando que ainda que haja uma necessidade tão profunda, ele tem um lugar de descanso, ele tem uma solução exata para poder suprir os seus filhos de todas as dificuldades. A nossa mensagem de hoje está no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo é o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A Bíblia diz que essa felicidade que o Senhor promete para os seus filhos está sempre embutida no lugar de falta, no lugar de escassez, no lugar onde nós achamos que não há mais esperança. Mas Mateus capítulo 5 fala sobre a sede e a fome de praticar justiça. Porque os que têm fome e sede de justiça, primeiro precisa saber que primeiro precisa estar sedento, para depois ser saciado. Fome e sede aqui é necessidade profunda. Primeiro eu preciso ter uma necessidade profunda para ser saciado. Deus surpreende aqueles que estão passando uma necessidade. A Bíblia fala sobre justiça, que quer dizer tzedaká, atos de justiça, dar ao outro o que é direito, fazer o que é correto por meio da verdade. Isso não tem a ver só porque eu quero, ou porque eu gosto. Eu tenho que fazer o que eu quero ou porque eu gosto. Mas isso tem a ver com o caráter revelado de Cristo em nós. Todo cristão deve refletir as boas obras de Jesus, para que o mundo veja em nós aquilo que Efésios 2 diz: desde a fundação do mundo, ele preparou as boas obras para que fosse manifestada em nós. O que você faz quando está com fome e quando está com sede? O Espírito também tem fome, ele também tem sede. Mas o alimento do Espírito é a justiça, é fazer o que é correto. É atos de justiça. A Bíblia diz que não há sequer um justo. Aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso e a verdade não está nele. Não está nele. Nós precisamos entender isso. Mas agora entenda que, por meio de Jesus, nós fazemos parte dessa família. Nós fazemos parte do seu reino. E isso é muito claro porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus e somos justos a partir dele. Ele pagou com justiça, sendo justificado por meio do seu sangue, por meio dele, além de ser salvo, agora nós estamos livres da ira de Deus. Pois bem, aonde eu quero chegar com você, ele fez a nossa justiça, o justo, o fiel. A Bíblia diz também que, sendo justiçado, ele declara justo e justificado pelo sangue, tendo paz com Deus. Todos estamos preparados para seguir o vivo e novo caminho reto de Deus pela justiça do Senhor. Por isso, ter fome e ter sede. A Bíblia diz: o justo vive pela fé. A fé alimenta do Espírito. Nós precisamos entender isso. Também a justiça alimenta da fé, porque não adianta eu ter fé se não faço o que é correto. Jesus disse: a sua justiça, ela tem que ser maior do que a justiça dos fariseus. Esse é um quesito básico, esse é um quesito simples, é uma boa conduta cristã para fazer aquilo que tem que ser feito. Porque ele também sabe que nós precisamos e isso faz bem para nós. Jesus estava falando de um padrão, de uma conduta que nós precisamos ter.
uma conduta de sede e de fome pela justiça legal de Deus, uma justiça e um padrão de fome e de sede por um padrão que tem que repetir e refletir também a justiça moral de Deus nos seus filhos. Jesus quis desenvolver em nós tanto alívio das dores, para que também nós possamos repetir pela sede e pela fome a justiça social na humanidade. Romanos 8:10 diz que Cristo em vós, o corpo está morto, por quê? Por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. Você consegue entender? O nosso espírito vive por causa da justiça. Fazer o que é correto alimenta, vivifica o espírito. Não é à toa que o apóstolo Pedro, ele também disse em 1 Pedro 2:24, ele no madeiro, levando o nosso corpo, em seu corpo, todos nós fomos mortos para o pecado, para viver para a justiça. Sabe o que isso quer dizer? Ele levou as nossas culpas, mas agora nós precisamos viver pela justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem se conforma com a injustiça é como se estivesse doente. Quem se conforma com a injustiça é como se estivesse paralisado. Por quê? Porque o espírito vive pela justiça e pela fé. Se não tem justiça, ele padece. E a pessoa não sabe porque está sofrendo, porque ela está padecendo aos poucos. Provérbios capítulo 10, o versículo 2 diz: o tesouro da impiedade nada aproveita, mas a justiça, ela livra o homem da morte. A vida honesta livra o homem da morte. Tenha fome e tenha sede para ter uma vida honesta. Era isso que Jesus queria dizer. A morte espiritual e física também é pela injustiça. A verdade se manifesta na justiça. Provérbios 12:17. Não é só dizer a verdade, é viver a verdade. Deixa eu te falar, tudo que vive tem fome e precisa de comida e precisa de bebida. Sabia? Por isso que o Espírito clama, ele pede a justiça, ele alimenta da fé, ele alimenta da justiça. Tem uma passagem em Isaías 32:16, a justiça mora no campo fértil. A humildade é o campo fértil. Só faz justiça quem é humilde. Não tem jeito. Por quê? Porque um campo fértil que nós lemos em Mateus capítulo 5, versículo 5, é os humildes. Ou seja, a justiça alimenta o espírito e também pela fé, e o espírito consola quem chora, trazendo felicidade e dando humildade e trazendo justiça. A justiça mora na casa do justo. A justiça mora na casa do humilde. Isaías 32:17, o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça traz repouso e segurança para aqueles que praticam. Sempre há repouso, sempre há descanso. Os atos de justiça é o que nós precisamos ter. Precisamos ter sede e fome de verdade. Precisamos ter paixão pelo Senhor. Não é quem tem fome e sede de felicidade. Não é quem tem fome e sede de bênção, de experiência ou de milagres e prodígios. É fome e desejo pela justiça, fazer o que é correto, te sedacar. Isso traz felicidade, isso traz esperança. Quando você faz o que é certo, a bênção é resultado da justiça que você pratica, porque o Espírito vivifica pela justiça e pela fé. Por isso nós precisamos entender, há doenças espirituais. Por não viver, por não dizer a verdade, muitas das vezes a conduta que nós temos sem saber, ela pode trazer enfermidade. Ela pode trazer enfermidades para nós. Não fazer o que é correto. Não fazer o que é correto traz frustração, reclamação, murmuração, sofrimento, confusão, insegurança, paralisação. Quando você faz o que é certo, é liberado uma graça, um favor. É liberado uma descarga de hormônio
chamada ocitocina, que é o hormônio do prazer. Aí a felicidade entra dentro de você, no seu corpo. Você sente alegria e você sente alívio. O Salmo diz: provai e veja como o Senhor é bom. O livro de Apocalipse, capítulo 19, fala sobre atos de justiça. Fala sobre linho fino. Fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. O livro de Apocalipse, capítulo 19, o versículo 7 e o versículo 8 diz assim: regozijemos-nos e alegremos-nos, demos-lhe glória, porque a vida são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, está preparada. Versículo 9. Versículo 8. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Você entendeu? O linho fino, a justiça simboliza pureza. E nas bordas do Cordeiro, a noiva que está pronta e preparada, ela está resplandecente de atos de justiça, de tzedaká, de fazer o que é correto. Deixa eu dizer para você, há uma felicidade quando você faz o que é correto. Quando você faz as coisas certas, o Senhor derrama felicidade. As bênçãos são uma consequência em você. Um abraço para você, para sua casa, para sua família. Deus abençoe. Não deixe de assistir a nossa série. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Um abraço e fica com Deus.